Graça e paz, uma boa noite a todos. Bom dia também, pode ser que você esteja vendo esse vídeo de dia. Eu estou gravando à noite. Para quem não me conhece, meu nome é Luiz Carlos. Seja bem-vindo ao meu canal, dê um like, compartilhe, se inscreva no canal, comente, tá? Esse canal tem como foco dele falar sobre teologia, sobre algumas coisas a respeito de Deus. Tentar ser um breve possível, porque eu vi que tenho analisado que muitas pessoas, hoje em dia as pessoas estão numa vida muito corrida. E vídeos muito longos, mas eu sei que os vídeos são 30 e poucos minutos, 20 e poucos minutos, nem todo mundo tem esse tempo para ficar ouvindo. Eu sei que as pessoas querem aprender mais sobre a palavra de Deus, mas sei que os vídeos são extensos. Então vou tentar ser um pouco breve. Fala um pouco, continuar falando, finalizar a questão de Noé, a Arca de Noé. Fazer um pouco um resumo a respeito disso. Imagina que você vivesse há mais ou menos 10 mil anos atrás. Mais, mais ou menos isso, uns 10 mil anos, um pouco para menos. Você vivesse num lugar onde todo tipo de pecado, violência, imoralidades, tudo de ruim estivesse acontecendo. E um belo dia Deus aparecesse para você e falasse assim, pelo seu nome, te cumprimentasse, falasse contigo, te desse uma missão importante. Deus chegasse para você e falasse, olha só, fulano, tenho visto que a humanidade está cada vez pior. A humanidade tem pecado muito, tem se afastado dos propósitos que eu ensinei, que eu disse, que eu ordenei. O ser humano está muito mal e cruel. Os seres humanos têm me desapontado, têm matado uns aos outros, têm enganado uns aos outros, têm roubado uns aos outros. O ser humano tem se corrompido. Até aqueles que eu considerava os mais santos estão se perdendo, se prostituindo, se corrompendo. Até aqueles que eu achava que eram os meus filhos, pessoas que tinham uma vida de exemplar, que eu achava mais corretos e mais santos, estão se afastando dos caminhos, estão se corrompendo, estão se fazendo aliança e se unindo também com outro tipo de pessoas pecadoras, impuras e maus, pessoas más. E eu estou decepcionado com o ser humano, estou extremamente aborrecido e com o ser humano que eu criei, a minha imagem e semelhança. O ser humano que foi o único ser da criação que eu usei as minhas mãos para criar. Exatamente. Toda a criação, a maioria das coisas eu usei apenas o meu comando da minha voz. Eu apenas disse haja, faça, separe, se ajunte, tudo com a minha voz. As estrelas, o mar, a natureza, animais, tudo eu falei e começou a acontecer. Mas o ser humano não. O ser humano eu peguei as minhas mãos, coloquei ela na terra, peguei aquele barro, fui moldando, fui fazendo um corpo humano e depois de estar pronto eu soprei nas suas narinas e ali o ser humano se tornou uma alma vivente. O ser humano foi criado à minha imagem e semelhança. Fulano, e agora esse ser que eu criei me abandonou, está pecando, está se afastando de mim. O ser humano não quer mais saber de me obedecer, não quer mais de ter um relacionamento comigo, não quer ter mais um relacionamento de um amigo, de um pai, de filho. Esse ser humano se afastou dos propósitos que eu ensinei. Por isso, cada vez mais o ser humano está cada vez pior. Não vejo muita solução na raça humana. E eu vou ter que destruir a raça humana. Já falei, mas a maioria se corrompeu. Não vejo mais jeito, não vejo mais solução. Vou ter que destruir a raça humana.
Só que enquanto eu estava destruindo a raça, pensando em destruir a raça humana, acabar com tudo, eu olhei lá do céu e eu reparei em você. Eu reparei que você era alguém diferenciado, alguém acima da média. E reparei que você está em outro patamar. Você é alguém que não é igual aos outros. Você é dos poucos que são meus filhos, dos poucos que fazem minha vontade, vivem em santidade, me obedecem, não roubam, não fornicam, não adulteram, não matam, não cometem crimes, não se corrompem, não mentem. Você tem sido alguém diferente. Por conta disso, você e sua família eu irei preservar. Eu iria destruir tudo, mas eu vou preservar vocês. Imagina, se você há 10 mil anos atrás, Deus chegasse para e falasse isso para você. Foi mais ou menos assim que aconteceu. Deus chegou para um homem chamado Noé, para sua família, e disse para um homem, Noé, avisando que deveria se preparar, que ele iria destruir a terra, mas pouparia ele, sua esposa, seus filhos e as suas noras. Só que é algo que você deveria pensar. Noé achou graça aos olhos de Deus. Noé foi alguém diferenciado. Noé não era igual aos outros. Noé era um homem justo, um homem temente a Deus. E por conta disso, Deus olhou do céu, Noé agradou o Senhor e Deus resolveu preservar. Se Deus resolvesse destruir a terra, você seria preservado ou você seria destruído? Lógico que um dia Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Uns vão ser preservados e outros não. Uns viverão eternamente com Cristo lá nos céus e outros perecerão. Quando esse dia chegar, você estará no grupo dos salvos ou nos grupos dos condenados? A escolha é sua. Só que é engraçado dessa história de Noé que aconteceu e ia fazendo, é algo interessante, que a forma que Deus escolheu para destruir a terra foi através do dilúvio. E a forma que Deus escolheu para preservar Noé foi uma arca. E é algo interessante que Noé, além de achar graça aos olhos de Deus, além de Noé agradar ao Senhor com as suas atitudes, Noé também era um homem de grande fé. Sabe por quê? Porque Deus, imagina você há 10 mil anos atrás, numa época que nunca tinha chovido, nunca tinha caído uma gota sequer do céu, nunca tinha chovido na terra. E Deus fala, vou destruir a terra com o dilúvio, vou encher a terra com água e eu vou poupar você, você vai criar uma arca. Algo que Noé também não sabia o que era. Imagina Deus falar que vai destruir a terra com algo que nunca aconteceu e que você deve criar algo que também nunca existiu para poder se salvar. Somente fé, somente um homem de fé para construir algo que ainda não tinha sido criado e para se proteger de algo que nunca tinha acontecido. Jesus está voltando. Você não sabe como é que é a volta de Cristo. Nunca aconteceu. E a forma de você ser salvo é ter o seu nome escrito no livro da vida. É ter um encontro com Cristo. Aceitar Ele como seu único e suficiente Salvador, ou seja, fé. Tem que ter fé. Noé teve fé para ser salvo. Nós precisamos ter fé também para sermos salvos. Um dilúvio virá, não de chuva, mas de fogo, quando o Cristo voltar dos céus, para buscar a sua igreja. Quem subiu será salvo, quem ficar será destruído com o fogo que cairá dos céus, na vinda de Cristo. Assim está em Pedro, se não me engano, segunda carta de Pedro, capítulo 3. Bem, tenha fé. Se você quer se salvar, crê em Deus. Tenha fé. Noé, para ser salvo, criou uma arca que ele nunca sabia, nunca tinha criado, nunca tinha inventado isso, nunca tinha visto.
criou uma arca de uma madeira específica, criou uma arca de acordo com as medidas que Deus deu, arranjou betume, que é uma espécie de impermeabilizante, para proteger a arca por dentro e por fora. Ou seja, ele teve que construir a arca dele de acordo com as medidas que Deus orientou, além do tamanho que Deus falou, permeabilizar ela por dentro e por fora para não entrar água. Teve que guardar animais dentro, comidas dentro da arca, fazer tudo isso, se proteger dentro da arca, guardar o dilúvio. Ele fez tudo isso porque ele teve fé, porque ele acreditou que esse dia chegaria, que Deus iria destruir a terra. Noé, cujo nome quer dizer descanso, o pai dele, Lameque, deu esse nome profetizando que ele traria descanso para os seres humanos, traria descanso para a terra, e através dele houve descanso. Toda aquela maldade, todo aquele povo mau e cruel sucumbiu no dilúvio, foram destruídos. Noé e sua família começaram um novo ciclo, um novo tempo aqui na terra. Lógico que, como é na terra, o homem ainda tem pecado, as coisas foram piorando de novo. Só que eu tenho umas palavras de esperança. No dia que Cristo voltar para buscar a sua igreja, levar-nos para o céu, e ele vai fazer um novo céu e uma nova terra. Não vai haver mais dor, não vai mais haver tristeza, não vai haver mais problemas, dívidas, não vai haver mais epidemias, desemprego, violências. Nada disso mais vai existir. Vai ser um tempo de alegria, de paz, de justiça, um tempo como nunca houve em toda a terra. Vai ser algo incrível. Mas para quem estiver com Cristo, para quem for salvo, para quem estiver com seus nomes escritos no livro da vida, que tem as suas roupas lavadas no sangue do Cordeiro, não vai para o céu aqueles que são bonzinhos, melhores. Não é pelos nossos méritos, não é pelos meus méritos que me vão fazer chegar ao céu. E sim, eu vou ser salvo pelos méritos de Cristo, porque eu não valho nada, eu sou um pecador. Mas sabe o que me fez ter a salvação? É que um belo dia esse cara pecador aqui, chato pra caramba, imundo, pecador, que vivia sujo no lamaçal do pecado, um dia ouviu a palavra de Deus, ouviu o evangelho que foi anunciado. Foi feita uma proposta bacana para mim. Olha só, você não vale nada, você não presta, você é um pecador. Mas olha só, eu te amo do mesmo jeito que você é. Eu morri na cruz por você e eu tenho um plano melhor para você. Eu tenho um plano melhor para a sua vida. Você pode continuar vivendo do jeito que você está vivendo. Vivendo no pecado, na bebida. Você pode viver do jeito que você quiser, na prostituição. Pode continuar vivendo do mesmo jeito que você está vivendo. Ou você pode mudar. Você pode mudar. Você está jovem ainda. Não chegou ainda. Está nos seus 18 anos. Mais ou menos assim. Por aí. Mais ou menos na adolescência, na juventude. Embora algo que as pessoas que estão vendo vídeos são de igreja, nunca me desviei, sempre estive na casa do Senhor, mas tive uma vida secreta. Muitas pessoas sabem, outras não, mas fiz muita coisa errada, mesmo estando dentro da igreja. Me batizei cedo, com uns 14 anos, mas vivi uma vida totalmente de pecado. Minha conversão só aconteceu muito tempo depois. Conversão no caso de aceitar realmente Cristo como o meu único suficiente Salvador, de realmente abandonar a questão do pecado e começar a viver um evangelho sério. Foi bem depois. Mas Jesus veio e fez uma proposta. E essa mudança foi acontecendo gradativamente. E a minha vida foi sendo transformada. Deus tem essa mesma proposta para você.
Ou você pode aceitar o perdão que ele tem para te dar, ou pode continuar vivendo a sua vida normalmente. Se depois que você morrer, você deixar de existir, sumir, não acontecer nada, não tiver nem céu nem inferno, é um lucro para você. Mas se você estiver enganado, se por acaso Deus existe, existe céu, existe uma condenação, existe um inferno, se você não tiver o seu nome no livro da vida, você está lascado. Se a sua fé, a religião, estiver correta, parabéns, você se deu bem. Mas se seu ponto de vista de fé, reencarnação, entre outras religiões, estiver errada, e o seu nome não estiver no livro da vida, você está lascado. O negócio é você entender que Jesus existe, Deus existe. Eu creio que vai ter um céu, uma vida eterna para aqueles que estiverem com Ele, e uma condenação também para aqueles que não estiverem com Ele. É triste, é pesado falar a respeito, mas pense nisso. A decisão é sua. Noé teve fé para salvar a ele e a sua família. Hoje você tem a decisão de salvar a sua vida. E talvez através da atitude de você começar a construir uma arca, uma proteção para a sua vida, isso vai começar a chamar a atenção da sua família e começar a também caminhar para essa arca de salvação e ser salva também, por causa do seu testemunho, por causa do seu evangelho, sua mudança de vida. Talvez você que é cristão ainda nada aconteceu na sua família, porque ainda você não começou ainda a construir a arca, construir um relacionamento. Talvez a sua família ainda não olhou para você, ainda não viu algo que chamasse a atenção dela para ela mudar de vida. Pense nisso também. Comece a fazer coisas diferentes. Comece a se aproximar de Deus. A escolha é sua. Eu fiz a minha escolha. Resolvi construir a arca. Construir, caminhar em direção à salvação, à vida eterna. Não sou perfeito. Eu peco. E continuarei pecando. Mas eu tenho um advogado, eu tenho um Espírito Santo que vem me convencendo dia após dia do pecado, da justiça e do juízo, me lavando, me purificando, pois eu fui predestinado, eleito, fui chamado no momento da salvação. Hoje eu estou passando por um processo de justificação. Chegará o momento da glorificação, que eu serei salvo, estarei com Cristo. Isso pode acontecer com você também. Basta que você queira. A decisão é sua. Você tem seu livre-arbítrio. Ou seja, você pode escolher se você quer ir para o céu ou não. Se ter a eternidade com Cristo não te agrada, se você acha que prefere viver aqui normalmente, fazer tudo que você quer fazer e depois morrer e passar a eternidade longe de Deus, aí é uma escolha sua. Você tem todo o direito de decidir. Mas se depois da morte a vida não, o que acontecer depois não for algo legal, não vai ter como você querer voltar atrás. Ou você decide agora em vida, ou já era. Decisão é agora em vida. Depois que morre, segue o juízo. Mas se você tiver uma religião diferente da minha, pode ser que você tenha esperança. Mas se você estiver errado, pode ser que o destino não seja legal. Bem, dentro do meu segmento de fé, eu consigo ter salvação em qualquer segmento de religião. Mas será que todas as religiões dentro do segmento de fé conseguirão ter salvação? Bem, até aí, eu achei que o vídeo ia ser curto, mas pelo menos foi menor do que os outros. Deus abençoe a sua vida, rica e abundantemente. Nunca esqueça que nós somos abençoados
e ponto final. Entrega sua vida a Jesus antes que seja tarde. Tchau, tchau. Fui. Fique com Deus.